Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente vai saber mais sobre o mundo do Itaú Private Bank. Para aqueles que não sabem, o Itaú Private é um dos grandes parceiros da Itaú Asset, isso porque os nossos fundos são disponibilizados para os mais diversos perfis de investidores. E para explicar mais sobre todo esse universo do Itaú Private, hoje eu conto com a presença do Guilherme Wertheimer, que é responsável pela equipe de investors e advisors do Itaú Private Bank. Então, Gui, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado, Clara. Obrigado aqui, Edu, pelo convite. É um prazer estar aqui no Mind Asset. Agradeço aqui a participação. E também conto com a presença do Eduardo Torres Casana, que é responsável pela distribuição ao Itaú Private Bank e para terceiros também na Itaú Asset. Então, Edu, para você é um bem-vindo novamente ao Mind Asset, Pois né? é, Clarinha. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Gui, por estar aqui junto com a gente, aqui na Asset. Grande parceiro, como a Clarinha comentou. Terceira vez, né, Clarinha? Então já posso pedir música no Fantástico, posso vir mais vezes. Terceira mas, já, tá Mas tô acostumado me sentindo já, à vontade já. Na Clarinha precisar de uma folga, acho que eu posso também fazer tocar um dia a dia aqui. Boa! As brincadeiras à parte, obrigado aí pelo convite de novo. Prazer estar aqui para fazer esse bate-papo. Principalmente com o Gui, que é um grande parceiro aqui da nossa Asset, né? Legal, então vamos lá. Vocês falaram que o Private, né, é um grande parceiro do Asset, o Asset é um grande parceiro do Private. É mútuo. Também, né? Uma Relação que mútua cresceu aqui, né? muito. Aí. Legal, então vamos entender no detalhe aqui como que essa parceria se estabelece, né? E Gui, para os nossos ouvintes e telespectadores também, né, porque essa é uma edição em vídeo, entenderem mais sobre o mundo do private e também conhecerem mais sobre você, eu queria que a gente começasse contando um pouco da sua trajetória. Eu sei que são mais de 20 anos no banco, então conta pra gente. Bom, Clarinha, eu sou engenheiro da Poli, engenheiro civil, tinha tudo para seguir a carreira de engenharia civil e, enfim, fiz um estágio, não gostei, fiquei meio desesperado ali no terceiro ano, fiz um curso de mercado financeiro, na época indicado por um amigo meu, e era uma época que, né, que o Banco Itaú, principalmente, até era considerado o banco dos engenheiros, né? E naquela época tinha muitas oportunidades. Eu acabei começando a minha carreira no Lloyds, na área de Fund of Funds local. E a minha experiência com o Itaú começou naquele ano, né? Porque eu comecei no começo de 2001, no final de 2001, o Itaú comprou o Lloyds, pelo menos o Private e a Asset, né, da operação deles. E eu vim para a Asset, né? Não sei se vocês sabiam, mas eu trabalhei 2 anos na Asset, Olha né? só. Eu não sabia disso, É, eu também já, não sabia. surpresa. Fruto dessa compra. E esse tempo eu fiquei na mesa da Asset. Enfim, tiveram várias evoluções na mesa da Asset ao longo desses anos, eu acompanhei todas, mas na época, assim, um dos fundos que a gente fazia a gestão lá era o K2, né, que depois acabou virando o Red Plus. Na época chamava mesa de derivativos, né, e eu fiquei 2 anos lá, tive uma experiência, era super júnior, né, mas assim, tive uma experiência fantástica, foi super legal. Mas aí no final de 2003, eu tinha ainda um interesse, né, já vindo da faculdade, ter uma experiência internacional, e pelo tempo que eu trabalhei no Lloyds, eu fiquei sabendo de uma oportunidade de trabalhar em Nova York. Fui para lá em 2003, fiquei lá menos de um ano, sei lá, uns 7, 8 meses. Era um programa com data para começar e terminar, trabalhando no private deles, na área do advisor internacional. E aí foi lá que eu, enfim, ganhei alguma experiência ali internacional, né, nessa área de private. E aí quando eu voltei para o Brasil, as pessoas aqui do Itaú já me conheciam um pouco, sabiam que eu tinha ido lá para ter essa experiência, e aí me convidaram. Na época já lá, isso foi 2004, né, eu já tinha muito interesse em investir na área internacional lá do Itaú, então eu me juntei nesse momento e acabei seguindo carreira, né, os primeiros 10, 11 anos de private foi bem focado ali na parte internacional. Enfim, comecei como, né, analista, né, advisor ali, já atendendo alguns clientes. Na época era muito pequeno o negócio, então eu tive a oportunidade de, assim, definir o processo de suitability das carteiras, definir o processo de como é que você fazer o due diligence nos gestores, assim, era tudo muito empreendedor, assim, naquela época eu era muito pequeno. E aí a coisa foi crescendo, nesse meio tempo fiz um mestrado na GV de Finanças e de Macroeconomia, e aí em 2008 o Private me convidou para a peneira do Programa A, aqui do Itaú, que é o programa que o banco paga
né, para alguns colaboradores fazerem MBA lá fora, e eu fiz meu MBA na Ross Business School, de 2008 a 2010, e o pessoal até brinca também, né, que eu fui um bom trader, porque nessa época que eu fiquei fora, eu escapei da crise financeira e da fusão do Itaú com o Unibanco, né, Timing então Saiu de perfeito. toda aquela bagunça, o digamos pessoal assim. brinca, né, mas assim, a cabeça ficou um pouco conectada aqui, e na época que eu fiquei lá, pela experiência que eu já tinha aqui no mercado financeiro, eu fui vice-presidente do clube de finanças e tive a oportunidade, enfim, de conhecer várias áreas, né? Chegou a, depois de um tempo, abrir um pouco a cabeça para private equity, para investment banking. E aí, chegando mais perto de 6 meses ali para concluir, eu parei para refletir e falei, putz, sabe que aquele negócio lá de advisory, de investimento lá no private, é mesmo o que eu gostava, né? O que eu gosto. E aí comecei a ligar para cá, já para amarrar minha volta, voltei, fiquei aqui, né, desde a volta alguns anos, tocando ainda a parte internacional. A minha volta já foi como head dos investors aqui para a área internacional, fazendo High Ultra. Isso ano era? Isso foi de 2010 a 2013, mais ou menos, né? E aí, 2013, teve uma mudança importante ali no private, né? Foi um projeto da McKinsey, foi onde surgiu, na verdade, a Mesa Investors hoje, né? Que atende os clientes do High. Mas aí, naquele momento que eu fazia só investimento offshore para High Ultra, né? Eu passei a focar só para o segmento Ultra, mas aí com um contexto de visão global do portfólio, né? Então, vendo local e internacional. Aí eu fiquei mais alguns anos, né, tocando os dois. Em 2016 para 17, né, tive a oportunidade de ser contemplado aqui no programa de sócios, né, do banco. E enfim, aí foram tendo várias mudanças, né, ao longo do caminho. A gente fez um investimento muito pesado no segmento internacional, por volta ali de 17, 18, e até passamos, né, a responsabilidade toda de investimento lá para fora. Nesse momento, acabei ficando um pouquinho mais focado aqui na parte de Brasil, a partir de 2018. E agora, recentemente, eu assumi a mesa de investors do High também, então hoje eu sou responsável por todo esse time de investors e advisors. Hoje é um time de um pouco mais de 50 pessoas que atendem todos os clientes do private, né, e ajudam eles na gestão dos seus investimentos. Legal, longa trajetória. Bastante coisa. Aí, legal que Eu o tive Gui que sabe pular toda a várias cronologia, etapas né? aí, Até as porque datas, né? Não, 2016, 2018, né? Bacana, bacana. Legal. Agora, Edu, nossos ouvintes já te conhecem, né? Sabem um pouco da sua história. Para aqueles que ainda não ouviram, voltem lá Volta alguns podcasts, na né? segunda Exatamente isso. temporada, episódio 27, para conhecer mais. Mas eu queria que você trouxesse aqui também como é que a sua trajetória na Asset começou a se relacionar com o Private também. Boa. Assim, desde que eu trabalho na Asset, é natural que, como um parceiro enorme como o Private Bank, você já tem alguns contatos, nem que não seja diretamente seu principal cliente, né? Então, com o Gui, por exemplo, eu falo já há muito tempo, e eu lembrei de um episódio interessante agora, né? Quando eu entrei como trainee em 2012, o Gui era um dos dos líderes que faziam aquele welcome, Sei. sabe? Aqueles bem-vindo ao Itaú, né? Eu lembro lá na época do Eudoro Vilela, ainda lá no Jabaquara, que é o outro prédio, que era o outro prédio que existe até hoje, quando eu comecei inclusive. no Itaú, era no centro ainda, não era nem É no no centro, Jabaquara. Então, Depois que a o gente... Gui já pegou centro, pegou depois Jabaquara e agora a Faria Lima, né? Então, são histórias até de locais. E aí, assim, desde que a época eu trabalhei em risco, então tinha contato com o próprio private, né? E aí também que fazia parte do risco offshore. E o Gui até comentou que ele fazia parte offshore, então tinha algum tipo de contato com ele e com o time que fazia o atendimento ao private. Depois, tocando na parte de produtos, sempre pegava a opinião do Gui e dos demais líderes do private. Então, assim, até pela senioridade que o Gui comentou aqui, a régua é sempre muito alta, né? Então, você já consegue, ao pedir um pouco da opinião do Gui, já de repente, cara, aqui eu já corto esse lado, nem invento de prosseguir por esse caminho e vou para esse lado, mudo um pouco desse produto. E aí, no final de 2021, né, que eu ganhei essa responsabilidade de fazer o atendimento ao private, né, o contato ficou muito mais frequente, quase que diário, né, com o Gui, com os demais líderes, com o time do Gui principalmente, para a gente desenvolver novos produtos, novas soluções para o private. E, obviamente, aqui tendo o private como um dos principais parceiros, nossos principais clientes, né, mas como ele comentou, é uma parceria mútua, né, então tanto a gente precisa muito da opinião do private, né, e de conseguir crescer a asset, o private é um dos pilares do nosso crescimento. Né? Com certeza. E para a gente tangibilizar um pouco de estrutura, Gui,
Conta pra gente como é que vocês segmentam o atendimento ao cliente no Itaú Private Bank e qual é o papel da sua equipe Tá, também dentro desse ecossistema aqui. tá, legal. Não, de maneira assim mais simplificada, né? Hoje o private tem, assim, eu diria, 4 segmentos, né? 2 grandes segmentos, que é o high e o ultra high, né? E aí aqui é uma segmentação por volume de investimento dos clientes, né? Em geral, ultra high são investimentos acima de 100 milhões, e o high são clientes que a gente atende acima de 10 milhões, né? E além desses dois, a gente ainda tem o segmento que é o Itaú Family Office, né? Que a gente presta, né, um serviço completo de Family Office para grandes famílias. E temos o Multifamily Office, né, que é o MFO, que na verdade é uma plataforma que fornece serviço para outros Family Offices, né? Então, essas são as 4 segmentações do Private. Uma outra segmentação que a gente faz, que é um tema que acho que eu vou abordar bastante aqui ao longo da conversa, que é o tema da clusterização, né? A gente tem avançado muito nesse tema, né, de criar, né, algumas mesas de investimento para atender clientes que têm necessidades diferentes, né? Então, essa é quase que como se a gente clusteriza os clientes conforme as suas necessidades e se prepara para atender o cliente dentro dessas necessidades, né? Então, assim, de maneira bem simplificada, é como se a gente tivesse mesas para atender, sim, clientes do high e clientes do ultra, mas também clientes com perfil mais delegador, né, que a gente faça uma gestão mais completa dele, com visão estratégica, seguindo todas as recomendações do banco, e também mesas para atender um cliente de perfil mais independente, né, o cliente que tem suas próprias opiniões, aí ele quer do banco uma boa execução, um bom preço, quer alguns trade ideas, né, então uma outra mesa que faz esse tipo de atendimento também. A minha estrutura hoje é responsável por todas essas mesas que faz esse atendimento de investimento para os clientes, né? Então, essas equipes é composta aqui pelos investors e advisors, né, que a gente comentou. Tem digamos assim, esses grupos diferentes dependendo da clusterização, seja do segmento, né, ou seja do perfil do cliente. E a ideia aqui é sempre fornecer esse melhor serviço para eles. Uhum. E aí, nessa diferença entre investor e advisor aqui, que acho que surgem muitas Sim. dúvidas. Como é que é a definição? Acho que a definição mais fácil, né, até para todo mundo pergunta assim, e os nomes, assim, eles são muito parecidos, né? Você tem o investor, o advisor, o counselor, o consultor, a maneira que a gente simplifica, né? Assim, o family office é o consultor, né? Que é até um CNPJ separado do private, né? Que é um business puro de consultoria, então a gente chama lá o consultor. O investor e o advisor é mais uma separação entre high e ultra, né? Então no ultra a gente chama de advisor, no high a gente chama de investor. Legal. Então, Edu, você também já explorou um pouco da parceria entre a Asset e o Private, mas eu queria saber, na prática, como é que isso funciona? Como é que é Boa. o seu dia a dia? Não, ótimo. Como o Gui comentou, né, existem as segmentações, né? Então, a necessidade de um cliente do high, né, daquele investidor que tem aí, de repente, até 50 milhões de reais, certamente é diferente da necessidade do multifamily office, por exemplo, que faz a gestão de várias famílias, né? Então, hoje a gente tem aí uma plataforma de produtos que atende desde o cliente que quer um produto mais simples, um fundo caixa, por exemplo, passando aí para um produto indexado para fazer aí a alocação dele específica, àquele cliente que precisa de uma solução muito mais complexa, né? Ele quer um fundo estruturado, um fundo produto fechado para 10, 15, para aquele cliente que está pensando, às vezes, em montar o que a gente chama de um endowment, né? Que é um projeto que você faz um diagnóstico desse cliente e já projeta que às vezes não desse cliente, não só do cliente, mas enfim, até da empresa desse cliente para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então a ideia aqui é a gente saber quais são os canais que estão, a necessidade de cada um desses canais, e estruturar junto com os segmentos e com o time do Gui aqui e com os demais times do Private a necessidade desse cliente e ver o que a gente consegue atender com a plataforma que a gente tem. Em algumas situações a gente às vezes não tem a solução de cara, né? Mas até por isso você ter um Private tão complexo no bom sentido, né? De que você tem soluções para todos o tipo de produtos, tem vários tipos de necessidade, acaba sendo uma conversa assim sempre que a gente brinca, não tem como ficar entediado, não tem como ficar entediado. Todos os dias tem uma provocação diferente. A gente provoca assim, bastante, né? Isso é com isso. certeza. Não, Né? eu acho que o legal é que não tem aquela coisa, puta, hoje vai ser o mesmo dia, aquela questão de rotina, né? Não tem. A única rotina é que você sabe que vai ter bastante trabalho todos os dias, né? Então, o legal aqui é quando a gente acaba se desenvolvendo. Talvez numa outra
a instituição ou uma outra estrutura não tivesse tantas provocações numa mesma semana, por exemplo, né? E a provocação de produto local, é a provocação de produto de renda variável, mesclado com produto de renda fixa. Então, assim, todos os dias a gente tem isso. E o legal é que é uma parceria, a gente constrói um produto juntos, né? Não é a gente chegar, não, eu quero esse produto, eu acho que você tem que comprar esse determinado específico, é assim que eu montei. Vamos ver. Não, a ideia é justamente montar junto com o time do Gui e com os demais líderes do Private, né? Não, bem interessante essa sinergia, né? E aí, até pegando aqui a sua visão, Gui, como é que você enxerga a Asset como provedora de soluções para o Legal. private? Não, eu acompanho a Asset há 20 desde 2001, né, 22 anos, então, legal. Até tem uma coisa legal para falar, assim, né, quem está há bastante tempo, eu lembro não vou lembrar a data, essa eu não vou lembrar a data, mas, assim, faz bastante tempo e era uma época até que o Alfredo Setúbal era o responsável pela WMS, né, e era uma reunião de estratégia da WMS, né, nessa época eu já era superintendente, e eu lembro dele fazer uma provocação, né, para o CEO da época, da Asset, né, falando que na visão dele, né, o Personalité e o Private, né, eram franquias, né, ou seja, o cliente, né, ele vinha para o Itaú para ser cliente do Private, para ser cliente do Personalité, e a provocação na época para a Asset é que ele não via, né, o cliente vindo para o Itaú para ser cliente da Asset, né. Ele vinha Legal, para não ser seria uma cliente opção. do Personalité ou do Private, e aí sim ia ter os produtos da Promoção, Asset, e a provocação era como transformar a Asset nessa franquia, essa né. marca. E hoje, né, hoje não, assim, de alguns anos para cá, eu vejo já, esse crescimento, né, que a Asset teve, né, em valor agregado, né, em sofisticação, e em conversas, né, de mercado, né, com conhecidos, né, em rodas, assim, de conversa, eu já vejo hoje a Asset já como uma franquia, né, então eu vejo os produtos serem reconhecidos no mercado, vejo às vezes o cliente trazendo para a gente uma provocação de um produto da Asset que ele ouviu num outro lugar, e já acho que já, né, com certeza existem casos já de cliente vindo para cá para alocar no produto da Asset, e aí os canais, né, se beneficiam também para poder receber o cliente por causa Não, e disso, eu né. acho que assim, muito da transformação que a gente passou aqui na Asset foi justamente por provocações do próprio Private, né? Acho que é o exemplo mais recente. Há cerca aí de 2 anos a gente começou até nessa provocação de soluções, a gente montou uma área que não por acaso se chama de Solutions, né? Que é justamente para trazer soluções customizadas para alguns clientes do Private que entendem que, olha, eu não quero ter de repente essa alocação que você está me recomendando. Eu tenho uma necessidade muito diferente dessa que você está me recomendando. Como que eu posso construir isso a quatro mãos, né? Seja com o Private e seja com a Asset. Então a gente consegue hoje montar um mandato customizado para esse cliente, em que de repente ele vai ter algumas cotas de fundo, né? Vai ter de repente a exposição em ativos, que fogem totalmente à recomendação que de repente o próprio Private ou até a própria Asset passariam a esse cliente, né? E muito disso foi a provocação do próprio Private. Eu preciso ter uma solução para esse cliente e eu preciso que vocês montem aqui como gestores de fundos uma solução que atenda a esse perfil de risco de cliente, né? E aí foi a partir disso que a gente criou, bem como outras mesas que a gente vem conseguindo trazer aqui para Itaú Não, Asset, né? perfeito. E assim, se você descrever, né, você perguntou para mim qual que era o papel da Asset, assim, né, assim, se fosse simplificar, assim, eu acho que a Asset é uma fornecedora de soluções, assim, né, então eu vejo lá, eh eu acho assim, historicamente, que a Asset sempre foi uma Asset, assim, de muita qualidade, né, muita excelência em gestão, né, sempre com um olhar muito cuidadoso do ponto de vista de risco e sempre com uma boa performance, né, acho que isso vem, né, ao longo desses 20 anos, é a memória que eu tenho. Mas, a Asset ela vinha sendo, né, muito boa nessa parte que eu vou até colocar, assim, mais, assim, commodity, digamos assim, que é a parte, né, de você fazer gestão de índices, né, uma gestão de créditos mais conservadores, né, gestão dos vértices, né, isso, assim, a Asset sempre foi o top of mind, acho que até para o mercado, né, para a gente com certeza, mas acho que tinha esse reconhecimento do mercado, mas, assim, produtos de valor agregado, né, que é o que o cliente private quer no fim, né, ele quer um produto para gerar um alfa, né, quer um produto de valor agregado. A Asset tinha ótimos produtos, né, tipo o Red Plus, né, é um caso histórico aí de bastante sucesso. Aliás, ele tinha o Itaú Red, né, o Red Plus foi É, até uma foi bem que é o produto que provocação você do trabalhou no private, início, né, no K2, eu fiquei foi uma sabendo agora. provocação do private, né, para ter um produto de mais vol, tudo, mas era um capacity muito pequeno, Sim. né, e eu acho que a Asset ao longo dos últimos anos, né, investiu muito em capacity, né, investiu muito em estratégias diferentes.
trouxe equipes muito qualificadas, né, avançou vários degraus ali na questão dos espectros de crédito, né, onde a Asset faz investimento, ocupou até um espaço que antes estava muito concentrado ali na Quineia, né, que acabou sendo, né, nosso parceiro ali para um certo espectro. E hoje eu vejo a Asset já com esse leque gigantesco assim, de oferta de soluções. Não são todas, né, que a gente acaba, né, aderindo 100%, mas com certeza a evolução que o negócio teve assim, dos últimos 3, 4 anos para cá, acho que dá para ver dos dois lados, né? O que você falou, talvez a participação do Private na Asset cresceu e a participação da Asset no Private cresceu para caramba. E acho que eu vou até falar assim, você falou que né, todos os produtos você conversa com a gente, né? Eu até diria que alguns sim, e é ótimo, né? Porque eu acho que a Asset tem essa capacidade de ouvir a necessidade do cliente, né, endereçar, mas acho que teve muita coisa que veio da Asset mesmo, né? A Asset foi no mercado, viu uma solução, né, trouxe uma coisa inovadora e a gente achou bacana, achou ótimo e eu vi muito nisso, tanto nessa parte de multimercado quanto na parte de crédito. Essa parte até o que comentou das novas mesas, que é o que a gente chama aqui de multimesas hoje, né? Então, assim, o que é o bacana, né? Desses 850 bi, acho que até o número a gente está sempre errado, né? Levemente para cima ou para baixo. A gente, ano passado, bateu uma marca de mais de 100 bi nesse projeto que a gente chama de multimesa. Então, lá atrás tínhamos só o Red Plus, como o Gui comentou. Trouxemos muitas novas mesas, inclusive a mesa de crédito estruturado, a gente brinca muito que o Private ancorou essa mesa, né? Se provavelmente não fosse o Private, hoje a gente já tem, obviamente, clientes dos outros segmentos também nessa mesa, mas provavelmente no início, lá em 2021, que foi o início dessa mesa, se não fosse o próprio Private ancorar, né, pelo perfil de produtos, que era muito voltado para investidores profissionais, nós não teríamos colocado de pé. E aí, com isso, vão surgindo outras mesas e o processo se retroalimenta, né? E você consegue até pelo mercado atrair outros bons profissionais que dizem, olha, realmente um projeto fantástico, faz sentido para bons gestores, a gente vem conseguindo atrair cada vez mais talentos e aumentando a quantidade de produtos, né, de valor agregado, como ele comentou, e deixando essa robustez aqui de estratégias que a gente tem a oferecer para o cliente do Private e para outros segmentos, mas obviamente aqui o Private, né, sendo aí um dos principais parceiros, claro. Sim. E para aqueles que querem saber mais sobre o Multimesas, a gente também tem tem um episódio. Já fizeram, Já convidamos o Arlindo, que é o diretor legal. responsável pelo Multimesas. Então, tá ali na lista dos episódios Quero saber se você sabe o número desse episódio também, Clarinha, ou não. Então, Agora olha, agora você me pegou, acho que é o 34, mas eu não tenho certeza. Então, procurem lá ali na lista do Spotify ou da plataforma de áudio preferida, que vai estar lá o nosso episódio especial em vídeo também com o Arlindo. Mas como vocês trouxeram, né, a Asset passou por uma transformação, o mercado de investimentos no geral, se a gente pegar 7, 5 anos para cá, também mudou muito e, consequentemente, o Private também. Então, queria pegar um pouco da sua visão, Gui, sobre essas grandes transformações que o Itaú Private Bank também passou, especialmente quando a gente fala no oferecimento de um serviço completo e cada vez mais global. Sim. Como é que você enxerga isso? Legal. Acho assim, a questão do global, é o que eu falei, né? Eu comecei minha carreira no internacional há 20 anos atrás, né? Então acho que é algo que é uma visão já de longo prazo, né? Que o Private tem, né? De fazer a gestão completa do cliente, né? Tanto olhando o mercado local quanto internacional. E eu diria que assim, lá atrás era até um desafio maior, assim, né? Porque era um momento diferente de Brasil, ainda, né? Hoje também estamos num momento de juro alto, né? Mas lá atrás, assim, a propensão do investidor brasileiro, né, diversificar o recurso fora do Brasil era menor, né? O home bias ele era mais exacerbado, assim. E a gente mas já provocava o cliente, falando assim, putz, importante, né, você ter um pedaço dos recursos lá fora, diversificar o patrimônio. E aí, ao longo do tempo, né, o que foi evoluindo, né, foi digamos assim, a sofisticação na gestão do portfólio e a sofisticação na tecnologia, né, para o cliente fazer o acompanhamento dessa carteira e os produtos, né, que tanto do nosso lado, né, que a gente foi correndo atrás, mas também as soluções que foram aparecendo no mercado, a gente foi trazendo para a oferta e é que a gente estava comentando aqui, né, por exemplo, uma gestão muito similar a endowment, né, trazendo ofertas desse segmento de private equity, venture capital, né, crédito estruturado, real estate, né, com gestores super renomados lá fora, um acesso super diferenciado, né, que a gente conseguiu, enfim, depois eu elaboro um pouco mais, acho que isso
evoluiu muito, né, ao longo dos anos. Acho que hoje a nossa plataforma lá fora é muito competitiva com os players internacionais. A maneira assim de olhar a carteira do cliente, ela evoluiu, mas assim não foi uma evolução, como é que se diz assim, não foi algo assim que foi da água para o vinho, assim, né? A gente sempre teve uma visão assim de ter uma carteira estratégica, de ter né, um acompanhamento muito também orientado em disciplina e consistência, né? Segurar aquele comportamento do cliente no momento de alta volatilidade, né? Para não resgatar tudo e depois, quando está tudo bem, ele vai lá e volta e compra tudo, né? A gente entende que isso no longo prazo o cliente vai acabar destruindo o valor, né? Às vezes na ida e na volta, né? Então tem esse trabalho de disciplina e consistência, ele vem acontecendo, enfim, ao longo dos 20 anos, né? Que eu estou aqui pelo menos. E o que foi evoluindo foi as tecnologias, assim, né? Então, por exemplo, a construção de portfólio, né? A gente tinha um modelo, né? Markowitz, todo mundo conhece, aí depois esse modelo evoluiu para um modelo de Monte Carlo, né? Que chamava Resampling Frontier. Quem tinha me ajudado na época, né, com a tecnologia dessa modelagem foi inclusive pessoas da Asset, né? Que tinham um pouco da tecnologia quantitativa lá para trazer para a gente. Em 2016, o Nicholas McCarthy, né, acho que foi 16, ele se juntou ao Private, também trouxe umas outras ideias, né, de tecnologias ali de construção de portfólio, trazendo o tema de paridade de risco para as carteiras, a gente adotou. Então foram mudanças, enfim, que a gente foi acoplando aqui ao nosso processo, e é algo que está em constante evolução, né, não para, né, já estamos discutindo a próxima, né, como é que a gente vai evoluir aqui para, né, para as próximas etapas aqui dos clientes, e também acompanhando muito, né, a própria evolução do mercado, né. Se eu te contar assim que mais ou menos há 5 anos atrás, tanto do lado da oferta de produtos, né, quanto do lado assim do interesse de clientes brasileiros para comprar produtos alternativos, era algo assim muito pequeno, né. O cliente não queria, né, porque tem que abrir mão de liquidez, você não tinha oferta de mercado, porque você tinha poucos gestores, poucos produtos, os gestores que tinham pouco histórico, né, não eram históricos bem comprovados. E aí, conforme também o mercado de capitais aqui no Brasil foi amadurecendo, né, foram aparecendo mais gestores, mais oportunidades de investimento, tudo, né, rapidamente a gente foi se adaptando e eu acho que talvez a gente foi um dos pioneiros ali em trazer um programa mais robusto, né, de gestão de alternativos ali para os clientes, né, diversificando certinho os vintages, os gestores, as classes de ativo, fazendo a coisa, né, bem organizada. Enfim, acho que é essa constante evolução que vai acontecendo. Eu acho que hoje, para pegar uma coisa bem atual, assim, que é o tema que a gente mais tem conversado lá dentro do Private, eu diria que não está nem tanto focado assim na questão da tecnologia da gestão da carteira, mas está mais na tecnologia para atender o cliente de maneira clusterizada, né, como a gente tinha falado há pouco tempo atrás, né? Então dar as ferramentas, né, e a tecnologia para cada mesa atender melhor aqueles clientes daquele cluster, né? Então, assim, tem o cliente que tem um perfil mais para trading, gosta de uma execução mais rápida, quer mais ser provocado, quer ver trade ideas. Às vezes ele nem quer saber se o Itaú gosta ou não do produto, ele quer analisar o produto para saber se ele quer. O que ele quer é ele ter um deal flow, né, ter uma quantidade ali para poder avaliar. Ele dá valor para a primeira pessoa que mostra para ele uma oferta de mercado, né? Então a gente tem que se adaptar para atender esse tipo de cliente. Aí tem o cliente no outro extremo, que é o cliente, digamos assim, quase que o da consultoria mesmo, né? Que é uma política de investimento bem definida, né, que a gente ajude ele a construir uma carteira estratégica, quer ter os melhores gestores, os melhores produtos dentro dessa carteira, faz um acompanhamento. Obviamente, né, que nem a gente está vivendo no mercado agora, está acontecendo esse monte de coisa, putz, o cliente, né, tem a propensão de querer resgatar tudo e sair e voltar para o CDI, mas o nosso papel não, vamos respeitar aqui a visão de longo prazo, plano de voo, eventualmente aumenta um pouco mais de caixa na carteira dele, mas então também dá bastante ferramenta, relatório para essa turma, né? Então eu diria que assim, nos últimos anos a gente tem focado muito nessa questão para evoluir o atendimento, e eu acho que são coisas assim inovadoras aqui para a indústria brasileira, né? Eu vejo, a gente acompanha muito nossos pares, assim, eventualmente um ou outro faz uma coisa diferente, assim, mas em geral
do que a gente acompanha, às vezes eles estão tentando ainda copiar uma coisa que a gente fez lá atrás, e a gente está tentando pensar, 5 anos estamos atrasado, tentando assim. pensar um pouquinho na frente. Legal, é muito interessante essa visão da própria necessidade moldar a atuação, né? A necessidade do cliente que dita isso. Exato, e o Edu falou aqui, e é verdade, né? A gente já vem provocando bastante, e essa área nova de Portfolio Solutions vem muito em contra essa necessidade, né? De você poder, assim, customizar um pouco, tanto na visão cliente quanto na versão gestão, como é que se customiza a necessidade do cliente na gestão, né? Então, acho que a área ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que já tem algumas soluções boas, e eu acho que, né, o futuro vai caminhar muito em desenvolver bem essa musculatura. Eu acho que essa questão de você ter a estrutura e até o capital, as pessoas certas para estarem aí quando a gente tiver a necessidade de já conseguir fazer essa adaptação de uma forma rápida e sair na frente até de outros concorrentes, né? Por exemplo, nós aqui o exemplo do Multimesa que a gente citou aqui, acho que é legal até o episódio do Arlindo, porque o que a gente fala muito pô, a gente olhou muito tempo o que vinha acontecendo lá fora, a gente tem hoje uma asset em Nova York, por exemplo, que a gente tem lá não só gestores fazendo mandatos aí, tanto para o espectro Latam, crédito, mas também você tem profissionais olhando o mercado e entendendo o que são benchmarks diferenciados para que a gente consiga implementar aqui no Brasil, né? Obviamente vai ter uma parte de inovação nas nossas ideias, tem as particularidades do Brasil que influenciam no que a gente pode ou não consegue implementar, tem necessidades do cliente, que o Gui comentou, né? Não adianta a gente querer implementar muitas coisas que não vão atender o nosso cliente, mas a gente precisa ter uma estrutura que, no momento que essa necessidade vier, a gente consegue implementar. Então, hoje a gente já tem uma asset em Nova York, que tem aí seus 8 bilhões de dólares, que é um volume expressivo para uma asset que tem a matriz no Brasil ter essa operação lá fora, e a gente implementou esse modelo, seja o de solutions, como o Gui comentou, ou até mesmo o multimesas, olhando benchmarks que deram certo muito lá fora. E pode pegar o exemplo da Millennium, que é uma gestora que a gente tem como referência, Third Point, enfim, gestores que a gente olhou e falou, olha, de fato, a gente adaptando um ou outro modelo, a gente consegue implementar aqui no Brasil e, obviamente, tendo sempre a autocrítica aqui e não tendo medo de dizer assim, olha, isso aqui está errado, vamos fazer um ajuste fino, né? Mas, de fato, a parte, o core, né, o núcleo disso está muito certo e você vai só aparando uma outra aresta e melhorando constantemente esse modelo e, por isso, ter um parceiro muito importante como o próprio Private para, olha, aqui vocês podem melhorar nisso, aqui vocês podem ajustar aquele ponto. Então, acho que é só para reforçar tudo aquilo que o Gui já comentou. Com certeza, não ficou super claro, super interessante aqui. Acho que a gente abordou a estrutura do private, a parceria com a asset, como que a gente está olhando e se transformando também a partir desse olhar global, a partir das necessidades dos clientes. E o Gui trouxe aqui também um ponto bem relevante, que é a educação do investidor, que é isso, né? Às vezes acontece, enfim, um turbilhão de coisas e ele fica querendo ali, se questionando, será que eu estou com a alocação certa? Será que eu estou preparado para isso? E traz esses questionamentos. E eu queria explorar aqui a sua outra atuação, que a gente não falou, mas que também é muito importante, porque você é membro do Conselho de Administração da Planejar. Então, como é que você enxerga essa parte da educação financeira, né? Como é que o brasileiro se prepara ali cada vez mais para ter esse olhar aqui financeiramente educado e conseguir navegar por esse turbilhão que é o mercado Legal. local e o Sim, mercado sim. lá fora também, né? Legal. Não, só para quem não conhece, a Planejar é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, né, aqui no Brasil. E não sei se todos conhecem pelo nome Planejar, mas talvez todo mundo que trabalha no meio conheça o CFP, né? Então, assim, a Planejar é a entidade que certifica, né, o CFP aqui no Brasil, né? Hoje estamos chegando a mais de 9 mil certificados. O Itaú tem uma participação muito relevante, né, nessa certificação. Também, na época, o Alfredo Setúbal foi um dos grandes sponsors, né, desse projeto. E teve um momento, né, quer dizer, a gente ainda se orgulha, né, de ser basicamente 100% de CFPs lá no Private, mas isso lá atrás era um super diferencial, né, porque o mercado basicamente não tinha CFPs e na época já, né, pela nossa visão, a gente já cobrava todo profissional nosso ir atrás dessa certificação para estar mais preparado, né, para fazer o atendimento dos clientes, né. Aí foi ganhando tração, foi ganhando uma importância, né. Hoje eu diria que muitos privates têm já o CFP, acho que deixou de ser um diferencial para o segmento private, né.
Acho que até, se eu não me engano, acho que até existe um compromisso de todos os privates terem essa certificação, mas o que foi legal é que ela começou a descer um pouco na cadeia, assim, né? Então agora, esses 9.000, né, se você for para o segmento de alta renda, né, no Personalité, o segmento de autônomos, independentes, tá todo mundo correndo atrás dessa certificação e a visão da Planejar está muito alinhada ao tema de que assim, o planejamento financeiro transforma, né, a vida das pessoas, né? E o que ela tenta fazer é justamente assim, fomentar, né, esses padrões profissionais, né, de atendimento e dessa atividade, né, do planejador financeiro. Então acho que é legal, né, agora que né, esse público está ficando mais diverso, né, enfim, a gente espera que muito mais, né, profissionais que atuem no ramo tirem a certificação. Bom, mas voltando para o private especificamente aqui, a gente também tem as nossas iniciativas, né, e é tanto pensando nos nossos clientes atuais, como uma coisa que acho que é muito legal que a gente faz também, que é a próxima geração, né, as próximas gerações. Então a gente, né, já criou também já há bastante tempo, né, e estamos cada vez investindo mais nesse programa que chama Private Academy, né, que é um programa onde a gente tem vários tipos de curso, né, desde um módulo básico, onde você ensina, né, os conceitos básicos de renda fixa, renda variável, multimercado, gestão de carteira, até os cursos mais sofisticados, né, envolvendo, né, gestão no mercado internacional. A gente fez um curso legal de Behavior Finance. Semana passada, se eu não me engano, a gente fez que é um trading game, né? Então a gente trouxe herdeiros. Inclusive foram visitar a Asset, A né? gente trouxe Exatamente. herdeiros justamente para fazer um trading game. Foram Legal. 4 dias, né? E veio né, os filhos, né, dos filhos ou até netos, né, dos clientes. Foi super legal, a energia boa, assim, você vê, né, a turma já na faculdade. E empolgado, né? O pessoal gosta, assim. Então, querendo aprender bastante e como, enfim, a gente tem essa visão, né, da importância, né, da gestão dos recursos no longo prazo, né, tem muito essa visão de legado, né, para a carteira dos clientes. Quanto melhor, na nossa visão, a gente conseguir educar, né, os clientes para a importância, para a necessidade, justamente para não ter esses comportamentos que acabam destruindo o valor no longo prazo, quanto mais ele entender, né, o que está acontecendo, a gente entende que isso vai ser melhor para o entendimento dele e, enfim, para o patrimônio dele olhando no longo prazo, né? Então, para dar um exemplo aqui, marcação a mercado de renda fixa, né? Às vezes os clientes entram em pânico, né? Quando vê o ativo de renda fixa ali caindo na carteira, mas aí você vai e explica como é que funciona, né? Depois volta, tudo. É bem gratificante, né? Você vê os clientes e eu acho que você cria um nível de relacionamento, né? Acho que você estreita o a relacionamento, probabilidade passa a ser de ele continuar, né, com o Itaú Private Bank é altíssima, né? Porque já vai estar com a recomendação, já tem o conhecimento, tem até uma gratidão, de certa forma, aqui pelo trabalho que desde de muito novo esse futuro investidor já teve, né? Então, acho que é muito bacana. Então acho que isso são agendas constantes nossas lá, aqui em nome do Private, né? E da Planejar aqui sim, né, um contexto mais também de sociedade, assim, também de poder o máximo possível, né, ter profissionais mais preparados para, enfim, educar melhor a sociedade em geral assim, não é nem só na gestão dos seus recursos, né, porque muitos deles nem têm recursos, né, mas é no planejamento financeiro mesmo, né, né, não, aquele conceito básico, às vezes, de não gastar mais do que ganha, E né? às vezes você não tem isso, a gente cobra muito de que a escola você já tem isso, acho que tem melhorado muito, né, assim, desde a época que eu estava na escola eu tinha muito pouco conhecimento financeiro, e aí quando você vai estudando até pela questão profissional, mas aqui, você tem muitos profissionais que vão para outras carreiras que acabam não tendo de repente uma carreira de humanas, que você acaba não tendo esse planejamento financeiro, isso faz muita diferença no futuro. Você conseguir prover aí, através aí do seu banco, né, então acho que acaba sendo aí o grande diferencial. Legal. Então, bom, a gente abordou muitos conceitos aqui, todo esse mundo do private, da asset também. A gente está chegando ao final quase do nosso episódio, então, um momento mais descontraído aqui. Eu queria saber sobre os seus hobbies, Gui. O que você faz aí fora do trabalho? O que você vai já, entregar aí, Gui? já teve muito trabalho aqui, então queria saber o que você faz no seu tempo livre, seja para estimular a saúde mental, física, conta aqui pra gente. Boa, não, desde pequeno eu sou super adepto aos esportes, né, adoro esportes, faço sempre que posso.
Joguei muito futebol na vida, acabei me machucando. Hoje eu tô A história de todo meio mundo. aposentei as chuteiras. Hoje eu jogo tênis, adoro tênis, né? Adoro, né? É hobby de ver na TV e de jogar, né? Jogo 2, 3 vezes por semana, treino, faço natação e academia, né? Sempre que posso, né? Assim, numa semana ideal dava para fazer, sei lá, jogar tênis 3 vezes por semana, nadar 2, ir para academia umas 2, 3. Na prática não dá, né? Às vezes a gente acaba se enrolando aqui e eu tenho preferência de fazer bem cedinho de manhã, porque é a hora que você consegue controlar a tua agenda, né? Depois fica mais complicado. E fora esportes, putz, eu gosto muito de ler, né? Leio, né? Eu até li um pouquinho mais, hoje, sei lá, chegava a ler, sei lá, uns 10 livros por ano, mais ou menos. Hoje eu até reduzi um pouco, porque eu readquiri um outro hobby, que é jogar xadrez, né? Essa eu não sabia que tá jogando xadrez até, cara. Mas eu não sou muito bom, não. Assim, Tá comparar aprendendo ainda. Tá com a Asset, eu sei que tem grandes mestres de Tem. xadrez lá, Tem. E o né? Giovanni, O inclusive. Giovanni, isso. não é nesse nível, não. É mais de hobby mesmo, né? Às vezes chega em casa meio estressado, tudo, joga uma partidinha assim que você desconecta total, né? Que você tem que estar tão concentrado ali. E tem um pouco disso. E aí acho que, assim, também de 4, 5 anos para cá também eu adquiri assim, alguns hábitos que foram bons para mim, assim, né? Que é questão de meditação, putz, né? Ter uma disciplina ali para dormir, tomar banho gelado, né? Alimentação, são coisas que eu venho adquirindo um pouco desses hábitos aí também. Legal. E tem uma indicação de livro aqui pra gente? Olha, o último que eu li, ele é um pouco mais pesado, mas assim, ele tem uma riqueza assim pro mundo que a gente está vivendo agora, né? Assim, pós coronavírus, né? E de discussão de ética, que chama The Code Breaker, né? Que é a história da Jennifer Doudna, que ela foi basicamente, né, uma das pioneiras em fazer edição genética em RNA. E assim, ele não é um livro tão leve, digamos assim. É do mesmo autor que fez a biografia do Steve Jobs, né, que acho que ficou até mais conhecido. Ele fez algumas outras biografias ótimas também, inclusive já está na minha lista ali as outras, porque acho que ele escreve muito bem. Mas é uma coisa meio que fora total assim do nosso ramo de atividade, né, que é a questão da biogenética. Mas ela traz um nível assim de provocação, né, de decisões éticas, né, de como é que, né, que é permitido e o que não é na edição genética, né? Será que você pode criar super-humanos? Até onde pode, né? E além de contar toda a trajetória dela e trazer um pouco mais para quem é curioso, né, como é que funciona essa dinâmica de laboratório, de PhD, né? Tem muita competição, né, entre os países nesse sentido, então tem uma historinha legal por trás, também indico, mas aqueles livrinhos grandes ali que demoram um tempinho para ler. Legal, vai estar na minha lista, então. Pro Edu eu nem vou perguntar, porque assim, os nossos Para ouvintes... quem gosta de tênis, antes desse do Federer, é espetacular também, então você tem que ler. Esse é bom mesmo. Agora, pro Edu eu não vou perguntar, porque assim, nossos ouvintes já sabem que ele é fã de CrossFit. Exato, né? É uma forma de a gente desligar aqui, Essa né? eu não Fazer sabia um funcional, também. fazer alguma coisa que você extravase, né? Mas acho que até indicando aqui, acho que também um livro aqui, tá? Acho que na outras vezes eu acho que não falou. Mas um livro que eu acho que eu recomendo muito forte, que eu acho que é muito bom, é Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, né? Então eu lembro que é um Ótimo, livro esse eu de já li muito também, tempo. é muito bom. O pessoal fala muito da lógica do cisne negro, né? Que é depois, né? Mas esse eu acho, assim, acho que os dois são muito bons. Se tivesse que escolher, eu te diria que é 20 vezes melhor olhar o primeiro, que é o Iludidos. Depois tem o Antifrágil, depois tem todos esses que são ótimos livros. Mas se tiver que escolher um aí, vai no Iludidos pelo Acaso, que não, é eu sem referendo, inclusive tenho usado algumas passagens de exemplo ali. Ele não é um livro que que você termina, mas você volta até para recuperar, assim. Então, em momentos como esse que a gente está passando agora, são fantásticos, inclusive. Legal. Isso. Unanimidade esse aqui também. Eu também recomendo muito. Agora, para a gente acabar de fato, acho que tem muito público, né, que quer seguir uma carreira em private banking, né, que se inspira, que almeja estar dentro desse ecossistema. Então, Gui, qual que é o conselho, quais habilidades aqui você sugere que eles desenvolvam para conseguir entrar nesse mundo?
Olha, bom, como eu disse, né, minha formação é engenharia e eu caí, né, totalmente por acaso no mundo de private, assim, né? Se a minha experiência como estágio lá na construção civil tivesse boa, hoje eu Mas o seria Itaú também é um engenheiro, né? banco de engenheiros, né? A gente falava, É, então acho que e acabei natural. caindo no private totalmente por acaso, mas enfim, estou há 20 anos aqui e adoro, enfim, acho que é uma área super legal, assim, para várias pessoas de diferentes perfis, assim, né? Acho que essa é a beleza e a riqueza ali do negócio, porque os clientes são também, cada cliente é um cliente, né? Eh, Sobre skills, eu acho que talvez diferente de outras áreas, né? eh, o private, ele é uma área, assim, independente de qual carreira exatamente do private você vai seguir, né? E aí o private tem muitas carreiras, né? Dentro do private, né? Como na asset, né? Tem a área que faz a gestão, tem a área que faz análise, tem o comercial, né? Tem o operacional. Né? O private é igualzinho, né? Tem várias áreas, né? Então seriam skills diferentes para cada uma dessas áreas, né? Mas se eu fosse focar aqui no que é o investimento e o comercial, eu acho que ambas as carreiras têm que ter um equilíbrio muito grande entre justamente a parte técnica e a parte comercial, né? Assim, um bom banker é aquele que, assim, é quase que por descrição de cargo, assim, né? Aquele que é um bom comercial, né? Tem um engajamento bom com clientes, né? Consegue ter uma capacidade, né, de ser uma pessoa mais extrovertida, né, ter ótimos relacionamentos, né, engajar muito fácil numa conversa, né, uma pessoa assim com nível de curiosidade acima da média, né, até para ter muitos assuntos ali com os clientes, mas assim, o que diferencia muito ele é justamente a parte técnica, né? Quanto mais o banker sabe a parte técnica, conhece de investimento, né, o cliente private ele tem evoluído muito ao longo do tempo, né? Quando Do eu mercado também, comecei, né, a Gui? pessoa, o pessoal brincava que era private É isso. tradicional, né? Você É. tomava lá o chazinho, não sei o que. Não, hoje o cliente cobra e ele vê quanto mais habilidoso for esse banker, né, nessa parte técnica, mais, né, o cliente vai sentir, vai ver o valor naquele relacionamento. E da mesma maneira, falando aqui da carreira do investor, que por natureza é uma carreira mais técnica, né? Porque é o cara que faz a gestão, basicamente, da carteira dos clientes e precisa ser muito bem assim, letrado, né, em todos os quesitos ali de investimento, né, finanças, economia, e investimentos do mercado financeiro. Quanto mais habilidade comercial ele tiver, também mais muitos dos clientes a gente não faz a gestão discricionária, né, a gente está fazendo uma recomendação e o cliente, né, ele pode aceitar ou não aquela recomendação, né? Então, quanto mais ele conseguir também engajar numa maneira mais comercial com o cliente, né, conseguir a confiança, né, se posicionar como o trusted advisor daquele cliente, eu acho que também ele vai ter mais sucesso ali na cadeira dele, né? Então, acho que assim, para não entrar assim nos micro skills, né, que aí quem tiver interesse depois acho que pode assim, me procurar ou procurar outras pessoas, outras lideranças do private que provavelmente vão falar muito parecido. Eu acho que né, focar muito na parte técnica, né, e o skill comercial. E aí dependendo, né, da cadeira que a pessoa vai, talvez toma um pouquinho mais para um lado, toma um pouquinho mais Tem que para o tirar o outro. CFP, né, Gui? Tem que tirar o Mas, CFP. não, CFP É, não, CFP, se não for é CFP, isso. não, quase É, que daí. não entra, né? Essa é o requisito básico. Mas hoje lá, por exemplo, tem muito CFA, né? Então, CFA é uma certificação muito reconhecida, né? Teve um tempo que a minha equipe era 100% CFA, né? E era legal até, né, ter É isso. um brand, uma marca. Hoje muitos são, outros estão tirando. Então, ter essa formação técnica ajuda muito na parte de investimento. Mas assim, tem os mestrados, né, profissionais aqui, né, são muito, muito bons, né, tem alguns muito bons aqui no Brasil. MBA, quem tiver oportunidade, né, abrir um pouco a cabeça ali, né, mais para o mundo de business, eu acho que talvez seja uma coisa mais distante. MBA talvez lá fora, o que se fosse possível, né, seria, né, o mais bacana. E aí não esquecer dos soft skills, né? Então, assim, quanto mais também investir nos soft skills, eu acho que ajuda bastante, assim, né? Falar em público, né? Negociação, engajamento, eu acho que isso tudo vai ajudar bastante ali no dia a dia. Legal. Cada vez mais se tornar um profissional mais completo, né?
Você, Edu, nesse seu contato com Asset Private, quer complementar? Eu acho que foi brilhante a descrição aqui do Gui. Eu acho que tem um ponto que ele comentou da constante curiosidade, né? Até quando a gente fala num mercado que acaba mudando bastante acabou mudando bastante nos últimos anos, né? Talvez aqueles profissionais que mais se destacaram, além de quem já tinha, de fato, uma bagagem técnica comercial muito forte, como o Gui já colocou, tanto em estudo, certificações, é aquele profissional que tinha uma constante curiosidade de conhecer e estar aberto, de fato, a mudanças, né? Você entender que você não ficar acomodado, entender que pô, você é, de fato, um transformador, né? Que o mercado está mudando e que você precisa ter essa constante curiosidade e, acima de tudo, gostar muito de mercado financeiro, né? Porque é, de fato, aí o Giga comentou, pô, às vezes você precisa desligar, né? Precisa ter uma atividade que você quer desconectar de tudo, porque realmente é bastante intenso, né? Então, você precisa gostar de mercado financeiro. E aí, a consequência é normal que você seja curioso e esteja atento a essas mudanças e queira, de repente, buscar cada vez mais, né? Pô, eu quero entender um pouco mais desse produto, eu quero também que o meu cliente tenha acesso, né? E aí você vai agregando valor para o cliente e, obviamente, aqui tendo uma evolução nessa carreira, tanto de private quanto de asset. Acho que o que vale para o private vale muito para asset, né? Com um ou outro ajuste aqui, dado a carreira que você vai seguir dentro de um segmento ou de outro. Né? Uhum. Legal, então acho que assim a gente encerra a edição de hoje. Quero agradecer aos dois Maravilha, não, pelo eu papo, que foi agradeço o espaço ótimo, aqui. Gui. Que Muito agradeço. obrigada, muito Muito bom, obrigada, Cléia. Espero Edu. vir a quarta vez, tá? Ainda em 2023. O Gui Boa, já né? tá. O dia que O tiver, ano eu tá aceito a começando. segunda. É isso. Tá bom. É isso, Boa, obrigada. obrigado, Clarinha. Obrigado, Obrigado. Edu. Valeu, Gui. Legal. Então, obrigada também aos nossos ouvintes e espectadores que nos acompanharam até aqui. Para ficar por dentro dos nossos próximos episódios, é só apertar o botão de follow na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar as novidades aqui do Mind Asset. Até a próxima!